É, hora do Mão. Depois de uma morte repentina, ela reencarnou em um mundo estranho, com um sultão e seu harém. O problema é que ela não nasceu como uma pessoa, mas sim como um gatinho que não falava. E agora, ela só pode se tornar humana beijando um príncipe que seja digno de ser o sultão. Ou eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje eu me tornei a preciosa gata do sultão, e espero que aproveite. A história começa em uma noite, com o luar brilhando acima de um edifício circular. Um homem está encostado em uma pilastra branca. Seus olhos viram por um momento, com alguém chamando o Sr. Aziz, lhe perguntando desde quando ele está ali. Aziz diz ao guarda que não conseguia dormir, então estava apenas dando uma volta. Ele pede ao guarda para não se preocupar, pois voltará para dentro em breve. O guarda aceita, e ao ficar perto do Sr. Aziz, menciona como a estrela da manhã estava alta naquela noite, notando como o tempo está agradável. Aziz diz ao guarda que foi especialmente por isso que quis caminhar. Ele continua a falar sobre como a estrela da manhã o faz lembrar da lenda de Vênus. Quando Vênus surge tão brilhante como nessa noite, a reencarnação da deusa Zera aparecerá, pronta para salvar aquele que está destinado a se tornar o maior dos sultões. O guarda começa a responder ele, antes de ser interrompido, com Aziz dizendo que sabe que é difícil acreditar, e é por isso que essa história é considerada apenas um conto de fadas. Mesmo assim, ele está esperando pela reencarnação da deusa Zer, que dizem ter uma alma belíssima. No interior de um prédio, no chão, vemos algo se escondendo debaixo de um cobertor enquanto se mexe. O cobertor se aproxima de algo mais no chão, antes de vermos uma mão se esticar para agarrar algo. A pessoa coberta pelo cobertor se levanta diante de um espelho, preocupada em olhar seu reflexo. Ela abaixa o tecido, revelando um rosto e alguns cabelos brancos. Então, ela suspira surpresa, já que a mulher não pode acreditar que a pessoa no espelho é realmente ela. Seus olhos de cores diferentes brilham contra a luz enquanto ela se pergunta como isso pode ser possível. Ela coloca a mão em suas bochechas para sentir seu rosto, e pensa em como que esse mundo claramente não é real, antes de então se beliscar, perguntando se isso é um sonho. Ela solta um grito de dor, e logo depois menciona que como sentiu dor, já não acha mais que isso seja um sonho. Enquanto ela ainda olha seu reflexo, vemos um sujeito se juntar a ela no quarto. Ele começa a puxar sua espada, enquanto diz à garota que reconhece sua coragem por entrar sozinha em seu quarto. A protagonista vira a cabeça ao ouvir isso, e logo uma espada é colocada contra ela. Um homem moreno está contra ela com sua arma, até finalmente perguntar quem ela é. Enquanto ela olha de volta para ele, ela se pergunta quando ele acordou. Aquele homem é o segundo príncipe do reino de Ashel, e o governador da capital, chamado Solomon. Enquanto ele a encara, ele diz achar tudo isso estranho, especialmente em como estava dormindo bem mais profundamente que o normal. Ele pergunta se ela lhe deu algum tipo de substância para dormir. Ele logo pergunta com irritação por que ela não estava lhe dizendo nada. A protagonista fica constrangida, enquanto pensa consigo mesma sobre como não tem ideia de como explicar, e olha preocupada para ele. A situação do príncipe acordar, inicialmente era algo completamente inesperado. Ela nota como pode ser um pouco estranho se preocupar com algo assim em uma situação perigosa, mas ela queria que ele pudesse ajeitar sua roupa um pouco. Sem sua resposta, o príncipe avança, perguntando quem lhe trouxe até aqui e se foi um daqueles irritantes anciões do Conselho Nobre. Ela balança a cabeça, pensando em como ele está errado sobre quem a trouxe ali, já que nem ela mesma sabe exatamente qual é sua situação de agora. O príncipe se ajoelha para mais perto dela, enquanto menciona que ela parece achar que pode escapar apenas fingindo não saber de nada. Ele diz a ela que o crime de entrar no dormitório real sem permissão é nada leve. Ele diz a ela que aquele é um crime tão grave, que ele não teria problema algum em tirar a cabeça dela agora mesmo. Isso assusta a garota, que começa a se perguntar se vai realmente morrer assim, tão jovem, quando mal começou a desabrochar. Ela acha injusto como morreu de repente, e como também vai morrer na sua nova vida renascida. Ela logo se lembra de como morreu, com uma jovem deitada perto de seu laptop, enquanto um gato se aproxima da cama. O gato se move bem ao lado da garota, tocando seu nariz no rosto dela. Agora ela deseja não morrer em vão, com seus olhos fechados e lágrimas diante de um destino certo. É nesse momento que o príncipe nota o sino azul em volta do pescoço dela. O príncipe parece pensar um pouco vendo isso. Ele então afasta sua espada enquanto se inclina mais perto, bem ao lado dela. Sua mão pega no sino azul que está em seu pescoço, e ele diz a ela que isso é um sinal de que ela é propriedade do sultão. Com isso o príncipe começa a pensar que isso deve ser algum tipo de piada da sua mãe, em vez de vir dos nobres. Então ele sorri, enquanto diz de jeito nenhum. Em seguida, Salomão pergunta a Arota se ela passou por ali para um serviço no meio da noite. Mas ela fica vermelha de vergonha, enquanto se pergunta o que ele quer dizer com isso.
Ela então sacode a cabeça desesperada, dizendo absolutamente que não, e questionando como isso seria até possível. Mas o príncipe já parece cansado de tudo isso, mencionando que aparentemente ela decidiu não revelar a verdade de jeito nenhum. Ele diz a ela que já que ela não quer lhe falar, ele não tem escolha a não ser levá-la para as salas de punição. Olhando para cima, ela pensa que deve ter ouvido errado. Então, ela fica assustada ao começar a pensar que este homem vai colocá-la em uma daquelas cadeiras dos filmes de prisão. Ela rapidamente percebe que se não disser nada agora, ela realmente vai morrer. Ela então começa a falar, mas em vez de dizer palavras reais, ela solta um grande miau. Até ela parece estar surpresa com o que disse. Ela cobre a boca, embaraçada e confusa. Até o príncipe agora parece confuso com as palavras dela. O príncipe olha para ela pensando que ela deve ser louca, enquanto ela esconde o rosto, querendo retirar o que disse, apenas procurando desaparecer. A vergonha é muito pior agora. Ela cobre os olhos novamente, desejando não morrer. A vida é uma série de eventos imprevisíveis. Vemos algumas pessoas correndo atrás de algo, mas apesar disso, coisas absurdas ainda podem acontecer. É mencionado que não importa o que ela diga, ele não acreditará nela. Ela era apenas uma pessoa que vivia uma vida muito sem eventos. Vemos um clarão passar rápido por uma banca de maçãs, e algo passa correndo por uma banca de pães. Vemos muitas pessoas gritando juntas para pegar aquele maldito gato. Ela estava vivendo no mundo, sem ter ideia de onde estava. Muitos a perseguem, e um gato branco pode ser visto correndo e miando. Ela tinha mesmo se transformado em um gato. Um homem grita que o gato foi para lá, mandando levá-lo para o beco. Então, vemos um gato branco assustado enquanto encara uma parede de tijolos. O gato vira, parecendo o mais feroz possível, e miando para não se aproximarem. Os três homens comentam como a coisinha é rápida, mas a brincadeira de pegar estava chegando ao fim agora. A protagonista pensa em como três pessoas grandes realmente correram para pegar um gato fraco. Ela grita para eles em linguagem de gato, dizendo que eles devem alimentá-la, e chama de todos os nomes covardes e insignificantes possíveis. Fazendo isso, ela percebe que gatos não têm dedos para apontar. Um homem parece achar o gato adorável, enquanto o outro diz para não dar ao gato a chance de escapar. Mas ele ainda diz para deixar o gato ir, sendo tão pequeno e fofo. O outro homem diz que ele não está fazendo sentido. Ele diz ao cara simpático que o superior disse que esse gato será um presente para o governador, e gatos com pelo branco e cores de olhos diferentes são bem raros. Enquanto eles conversam, nossa protagonista vê uma oportunidade, sabendo que ela deve aproveitar esse momento para correr. Ela observa que pode haver uma parede sem saída atrás dela agora, mas ela pode tentar pular por cima das paredes que são mais baixas. Ela vê que tem uma caixa que ela pode usar para ajudar no seu salto. Então, ela faz o seu movimento e começa a se mover, subindo na caixa, enquanto eles gritam para ela parar. Conforme ela olha para cima, nota como isso vai ser fácil. Ela faz seu salto sobre o muro, enquanto o homem pergunta o que ela está fazendo, pedindo para parar agora. Conforme ela faz seu salto, ela lhe diz internamente, apenas em seus sonhos, seu idiota, e sua pata se agarra à beira do muro enquanto ela grita vamos lá. Mas então, vemos que ela realmente errou seu alvo e flutua no ar por um momento. Ela rapidamente sente os efeitos da gravidade, enquanto os três observam sua queda. Ela grita, de jeito nenhum, e pensa em como ela tem que fugir. Depois, vemos uma sala com animais todos mantidos em gaiolas, o balançar de um rabo branco é mostrado enquanto se move violentamente para cima e para baixo. A protagonista parece estar muito zangada com sua situação atual. Os homens olham para ela enquanto se perguntam se é normal ou quanto ela ainda parece chateada com tudo. O outro cara diz para não esperar pela gata, e para simplesmente ignorar se ela está chateada ou não. A gata os chama de palavras não monetizáveis enquanto ela exige por sua liberdade. Ela lhes diz que ela não é uma gata de rua como eles pensam, na verdade, ela é um ser humano afinal. Então, vemos a garota de antes deitada perto de seu laptop, parecendo muito feliz. Ela pensa em como ela pode finalmente acordar confortável e sem preocupações. Nesse ponto, sua vida era realmente uma linda de se viver. A garota então se senta novamente, dizendo assim não. Ela pensa em como o sono seria um desperdício, um tempo perdido quando ela poderia muito bem estar jogando um ótimo jogo. Seu período de descanso não acontecerá duas vezes, então ela diz que chegou a hora de descobrir tudo o que tem na manga. Vemos então uma tela, onde um homem e uma mulher estão juntos com a legenda, e mesmo com um harém, ele só amou uma mulher em toda a sua vida. A palavra jogo também está próxima. A garota se pergunta se ela deveria pegar alguns lanches antes de começar o jogo. Mas é então, que de repente, seus olhos começam a ficar embaçados. Ela segura seu peito, sabendo que algum tipo de emergência médica estava acontecendo naquele momento. Isso,
infelizmente, se revelou sendo a última lembrança que a protagonista teria de seu mundo nata. Enquanto seu próprio gato começa a acordar, de repente sem aviso, a vida dela foi tirada, antes mesmo de ter conseguido realizar nada. Seus olhos ainda estavam abertos enquanto ela vê seu gato, chamado Maru, chorando por ela. Ele era sua única e eterna família, a única coisa que ela tinha em seus últimos momentos. Ela pensa em como mesmo que sua vida tenha acabado, alguém ainda deve cuidar de Maru. Mas o gato começa a chorar com um miado alto, e de repente nos encontramos de volta para a protagonista como uma gata. Ela está enrolada como uma bola, olhando para fora. Ela observa a lua pela janela enquanto nota como ela tinha adormecido por um momento. Ela se pergunta por quanto tempo ela tinha sido aprisionada ali, enquanto olha para cima, pensando em como pode ouvir gatos chorando e uivando em todos os lugares. Ela também ainda está coberta pelo som do choro de Maru que ainda incomoda sua mente. E aqui está ela, presa nas paredes de um mundo que costumava ver antes mesmo de desaparecer. Ela olha para suas patas com tristeza, pensando em como está presa com o corpo frágil de um gato branco. Ela se lembra de como viver nas ruas na última semana foi muito cansativo. Vemos ela sofrendo bullying de gatos maiores, e recebendo uma vassourada enquanto corria com um peixe na boca, e bebendo água de uma poça. Ela se senta com o traseiro no chão, enquanto pensa que agora talvez seja mais seguro estar aprisionada aqui dentro. De repente um pensamento passa por sua mente. O seu capturador tinha dito antes, como se foi relatado que o sultão está com o desejo de possuir um gato, e que isso é uma oportunidade que não podem perder. Ela sempre pensa nisso, de como ela poderia ser essa gata. Ela não sabe o que está acontecendo ao seu redor, mas está convencida de que sua vida seria muito melhor se ela se tornasse a gata do sultão. Ela nota que se isso acontecer, ela também tentará fazer do sultão seu subordinado, para que possa viver uma vida de luxo para sempre. Ela sonha com uma boa vida e com a capacidade de se vangloriar na frente dos gatos que a intimidaram. Seus olhos ficam cheios de estrelas enquanto ela decide realizar esse sonho. O tempo passa, e mais tarde vemos ela dormindo, enquanto os homens na sua frente conversam baixo sobre algo. Suas pálpebras começam a tremer, e seus olhos passam a abrir enquanto um aroma passa por sua gaiola. Ela olha para cima, se perguntando de onde vem o cheiro delicioso. Sua boca começa a salivar, percebendo que esse cheiro só pode significar que tem carne bem cozida por perto. Um homem percebe que a gata acordou, balançando um pedaço de carne cozida diante dela. Ela fica vidrada, e continua a olhar fixamente para o pedaço de carne apetitoso e satisfatório. O homem começa a balançá-lo enquanto pergunta se ela gostaria de um pouco. Ela balança a cabeça dizendo que sim, e para dar a ela agora mesmo, e se certificando de que faça isso rápido também. Mas o homem começa a zombar dela, dizendo para nem sonhar com isso, já que essa comida é dele. A gata chama esse homem de uma palavra não monetizável de novo, cheia de raiva e decepção. Ela agarra as grades enquanto diz para tentar pegar, já que ela quer tanto. Ela nota com raiva como ele zomba dela, afinal aos olhos dele, ela é apenas um gato. Alguém então grita perguntando o que aquele cara está fazendo ali, especialmente porque alguém importante chegou. O homem se pergunta quem é. Ele então deixa cair a comida enquanto diz a outra pessoa que estava apenas brincando com o gato. O rosto de nossa protagonista brilha intensamente enquanto ela se pergunta que tipo de carne deliciosa é essa. Ela nota como seria de grande ajuda para uma gata pobre como ela, enquanto estende a pata para fora e diz vamos, só um pouco mais perto. Mas para seu horror, um pé então pisa em suas esperanças e sonhos. Seu rosto fica azul enquanto ela diz não, e que seu precioso pedaço de carne está arruinado. Um homem de aparência severa aparece mencionando como não pode acreditar que esse lugar está cheio de lixo por todos os lados. A protagonista o chama de outra palavra não monetizável, mencionando que aquela era a comida dela, e não lixo. Então sua mão se estende enquanto ele nota como essa é a gata que mais se aproxima das descrições que eles querem. Ela se pergunta o que ele está fazendo, enquanto ele lentamente começa a levantá-la de seu confinamento. Ele a segura, mencionando como esta peça de, sabe-se lá o que, pode realmente ser uma gata lendária. A GTA se pergunta quem ele está chamando de uma peça de sabe-se lá o que, imaginando como ele ousa dizer algo assim. Ela está irritada enquanto ele menciona que até agora, essa é a única gata que eles conseguiram encontrar com olhos diferentes. Então ele grita que vai apenas levar essa coisa e sair. Nossa protagonista se pergunta o que esse cara acabou de dizer, antes de ser tomada pela alegria. Ela acha isso incrível e não pode acreditar que realmente a escolheram. Enquanto observa um tecido vermelho, ela pensa como foi bom que tenham lhe libertado rapidamente. Ela continua deitada, pensando que ainda não sabe o que realmente querem dela. Seus olhos se fecham com a possibilidade de ser usada como sacrifício. Um olho se abre quando um homem diz que eles chegaram, e deveriam descer agora. As cortinas se abrem e nossa gata é recebida por uma voz alegre. Há duas garotas diante dela,
E uma delas diz à gatinha fofa se aproximar e não ter medo. Vemos um palácio deslumbrante, taças cheias até a borda, com pedras preciosas multicoloridas, colares espalhados e moedas de ouro caindo de seus recipientes. Nossa protagonista segura o rosto, se perguntando se isso é real e se ela não estava mesmo sonhando nesse momento. Ela nota nunca ter imaginado que seria assim. Ela olha para alguns diamantes vermelhos na parede, percebendo como dizem ser a pedra preciosa mais cara. A gata salta da carruagem, enquanto a dama diz para esperar ali. Mas a gata corre, pensando apesar da beleza dessa cena, ela ainda não sabe exatamente o que vai acontecer com ela estando como gata. Ela nota que não sabe quando pode ser abandonada, então é melhor se preparar. Ela pensa em como ela tem que conseguir isso, para que mais tarde não tenha que se preocupar com nada. Ela também precisa encontrar um jeito de voltar para o seu mundo original. O caminho pode ser longo, mas ela decide que nunca mais se humilhará vivendo nas ruas. Então, ela se agacha e se prepara, antes de suas patas traseiras se estenderem, lhe ajudando a saltar do chão. Suas patas e garras tocam a coluna, mas ela não consegue alcançar o seu alvo, percebendo que é muito jovem para isso. Ela começa a sentir a gravidade de novo enquanto suas garras arranham a coluna. Ela menciona como faltou pouco, e que quase conseguiu. Então seu traseiro toca o chão mais uma vez, enquanto as duas damas observam e notam quão fofo foi aquilo. Ela então ouve alguém rindo alto logo atrás dela. É o Sr. Aziz, de antes, que sorri e menciona como a gatinha é interessante. A protagonista vira a cabeça em horror, enquanto ele a chama de a gata prometida. Aziz sorri e coloca a mão no coração, enquanto diz à gata que finalmente tem a oportunidade de conhecê-la. Ela ainda parece completamente perdida sobre quem é ele, enquanto ele lhe chama de gata da profecia. Um silêncio se instaura entre todas as pessoas em volta da gata. O homem rude de antes então sussurra para ele, perguntando se Aziz tem certeza de que essa é a gata que eles estão procurando. Ele continua dizendo a Aziz que a seus olhos, essa é apenas uma gata suja e desgrenhada qualquer. Aziz se afasta dizendo que ele já estava bem certo disso, para o espanto do cara. Aziz então pega nossa protagonista com a mão, dizendo que essa é a encarnação de Astarizer que ele estava esperando. Ele levanta a gata e diz que ela é a executora da deusa que estará lá para defender seu novo sultão. Ele se desculpa pela apresentação tardia, mas diz que seu nome é Aziz, e que ele é o sacerdote desse lugar. A gata olha para o homem por um momento, antes de Aziz dizer a ela que ele estava esperando pela gata da profecia. Para seu choque, o sacerdote então diz algo estranho, sobre ela ser um estrangeiro. Mas ele então diz a ela que isso não é algo que eles podem falar ao ar livre, e diz a ela que eles discutirão isso com calma, dentro do palácio. A protagonista recua para trás com aquilo, completamente horrorizada ao perceber que ele sabe que ela é humana. Ela se pergunta o que está acontecendo, enquanto ele lhe diz que será uma longa história. Havia uma antiga lenda transmitida neste reino. Ele a coloca em uma almofada azul e limpa. Ele toma seu assento ao lado dela, enquanto diz que há muito tempo atrás, o reino ficou preso em uma longa seca por razões desconhecidas. Isso também causou o ressecamento completo de tudo, incluindo a terra. Se dizia que as ruas estavam cheias de tristeza por causa dessa epidemia. Nesses tempos, os sonhos de vida e de alegria estavam sendo completamente extintos. Mas então a deusa da água, que protege o reino, teria tido pena do povo. Ela decidiu fazer jorrar água de seus poderes e salvar todos no reino. Dizia-se que todos queriam que ela ficasse com eles, mas esse não era um desejo que ela poderia realizar para eles. No entanto, antes de deixar o reino, ela lhes prometeu uma coisa. Vemos a deusa estendendo suas mãos, brilhando intensamente. Quando Vênus se erguesse para ser a mais brilhante, a encarnação da deusa da água com uma bela alma voltaria a descer sobre esse reino. Uma imagem de uma gata branca é mostrada, e Aziz completa dizendo que ela será quem salvará a pessoa que se tornará o maior dos sultões. Aziz conta à nossa protagonista que a encarnação deveria aparecer na forma de uma gata, e por isso ele a trouxe aqui, por estar à procura dessa gata. No entanto, a gata não parece confiar muito nele. Ela olha para ele com uma expressão vazia, se perguntando se ele realmente espera que ela acredite nele. Depois ela desvia o olhar dele, notando como era estranho que lhe digam que a encarnação da deusa seria uma gata. Ela pensa em como uma alma bela deveria se aparecer mais como uma jovem animada, ou talvez uma santa. Então, ela faz um gesto de desânimo com as patas no rosto. Ela move sua pata e a encara. Deitada, ela parece triste pensando em como, seja em sua vida anterior ou agora, o que o sacerdote dizia sobre ela está longe de ser quem ela realmente é. Ela se pergunta qual é a história dessa conversa de alma, notando como isso só é dado aos personagens principais de uma história. Ela sabe que não pode nem sequer sonhar em ser a personagem principal de uma história, especialmente porque era alguém cujo único objetivo na vida era sobreviver, um dia de cada vez. Isso tudo significa que não pode existir algo como uma história de conto de fadas para ela.
Uma flashback de sua vida passada é mostrado, com ela chorando sozinha em um banco. Agora, ela é vista encolhida em uma bola, chorando, enquanto Aziz começa a tocar sua cabeça, mencionando que talvez tenha falado demais. Ele diz para ela que apesar dela ter olhos divinos, e dele poder reconhecer a gata das lendas, ainda é difícil para ele ler a mente de uma gata. Ele começa a enxugar as lágrimas da gata, dizendo para ela não chorar. Ela se senta, pensando em como está sendo confortada por um estranho, a fazendo-se lembrar de quando conheceu Maru pela primeira vez. Ela estava encolhida como agora, chorando, mas como uma humana. De repente ela olha para cima, com lágrimas nos olhos, vendo um gato laranja sentado bem à sua frente. Ela se lembra de como ele se aproximou dela calorosamente naquela primeira vez. Ela nota como a cena dela e Aziz de agora parece ter se desenrolado exatamente do jeito de como aconteceu com ela e Maru. Aziz olha para a gatinha com um sorriso, e não consegue conter uma risada enquanto diz que isso é muito tocante. Ele pergunta se agora ela confia um pouco nele. Em resposta, ela abaixa a orelha constrangida, lhe pedindo para parar, e dizendo que nem sabia que isso estava acontecendo. Ela então tenta mudar de assunto, e balança as patas dizendo que não era isso que ela queria dizer. O silêncio se estabelece entre os dois por um momento. A gatinha se deita novamente na almofada azul, pensando sobre o quão envergonhada ela estava, e o que estava acontecendo com aquela atmosfera. Ela pensa sobre como, apesar de ter passado fome o dia todo, não sabe o que fazer agora. O sacerdote parece perceber, lembrando que deveria ter dado algo para a gata comer. Primeiro ele pede para que ela espere um momento. Logo depois, o rosto animado da gata é visto enquanto ela olha fixamente para algo à sua frente, uma mesa cheia de comida, e com duas moças trazendo ainda mais iguarias para ela. O sacerdote a convida para se aproximar, esperando que a querida gata coma o quanto quiser. Nossa protagonista vai direto ao grande pedaço de carne com osso, enquanto Aziz diz que o jantar foi preparado especialmente para ela e então ela pode comer à vontade. Ele comenta que se soubesse que ela estava com tanta fome, teria providenciado tudo mais cedo. Então, ele bate palmas chamando por mais comida, enquanto ela ataca uma espécie de sopa. Ela reflete como ainda não acredita totalmente na conversa da profecia, mas se pergunta se realmente fizeram tudo isso por ela apenas por causa disso. Ela continua lambendo suas patas, pensando em quanto tempo fazia desde que podia ter uma boa refeição sem preocupações. As empregadas sorriem, achando a nova gata muito fofa. Depois disso, a protagonista decide que já tomou sua decisão. Em vez de voltar às ruas para passar fome, ela prefere viver confortavelmente aqui. Ela pensa que já que as coisas chegaram a esse ponto, ela deveria apenas seguir essa história de gata da profecia. O sacerdote se senta ao lado dela e começa a falar de novo sobre a profecia de antes. Ele revela que existe um segredo que poucos realmente conhecem. Ele conta que se for verdade, a gata pode na verdade voltar como um humano. Mas ele diz a ela que isso, claro, só acontecerá se ela também cooperar. Ela olha para o sacerdote com uma expressão de choque no rosto, completamente surpresa e segurando a pata no rosto em horror, dizendo que se tinha essa possibilidade, ele deveria ter lhe contado antes. Ela acha que voltar ao seu mundo anterior pode já não ser mais possível, mas pensa que voltar a ser humana já seria suficiente. A protagonista continua a bater no braço dele enquanto ele pede para ela se acalmar, pois lhe contará tudo depois da refeição. Ele diz que isso ainda está em uma fase experimental, mas que definitivamente vale a pena tentar. Ele explica que talvez fosse problemático ter lhe dito isso antes. Ele então pergunta o que ela acha disso, enquanto ela ainda morde seu braço com raiva. Ela pergunta se era hora dela escolher entre uma comida fria ou quente, mencionando que se pudesse se transformar em humana de novo, estaria até disposta a beijar o rosto atrevido do sacerdote. O sacerdote menciona que vendo como a resposta dela parece ser alegre, ele interpreta isso como um sinal positivo. Ele então pergunta se devem prosseguir e se preparar. Ela se pergunta o que ele quer dizer com se preparar. Depois, a vemos estendendo as patas e gritando de horror enquanto as criadas a ajudam a se limpar na água. Ela se pergunta em voz alta se era isso que ele queria dizer com se preparar. As duas moças dizem à gata para aguentar firme, e comentam como ela parece não gostar muito disso. Ela cobre os olhos, pensando que mesmo querendo tolerar isso, ela realmente não gosta nada da situação. Ela chora, notando que assim como o esperado, ela não deveria ter confiado em Aziz. Mais tarde, vemos a adorável felina toda limpa e com uma expressão aborrecida, enquanto a criada diz à gatinha que ela está com um ótimo visual novo. A protagonista pensa em como nunca soube que tomar banho poderia ser tão difícil, notando como ela foi completamente enganada quando fizeram isso com ela sem nenhuma explicação. Ela imediatamente também pede desculpas a Maru, percebendo ter feito seu próprio gato passar por essa experiência. Então, ela finalmente pensa sobre o que Aziz disse, achando que deve ter sido uma mentira, já que não tem como transformar um gato de volta em humano. Mais tarde vemos ela se lambendo,
enquanto Aziz se senta ao seu lado e diz que a hora já chegou. Ele pede licença por um momento enquanto tira algo de sua camisa, e começa a o aproximar da gata. Ele diz a ela que este é um item especial que ele fez sozinho, e pede para ela continuar usando até que ele diga o contrário. Ela olha para baixo e toca o novo sino, colocado ao redor de seu pescoço. Ela acha estranho colocar um sino no pescoço de um gato, enquanto Aziz diz que já pode perceber o que ela está pensando. Ele toca o sino, antes de dizer a ela que apesar de talvez ser irritante, espera que ela continue com ele, dizendo que tem algo especial sobre ele. Enquanto isso, alguém chama pelo Sr. Aziz. Um homem entra, e Aziz pergunta se o homem terminou seu trabalho com sucesso. O homem diz que sim, eles completaram todas as preparações conforme o sacerdote tinha ordenado. Aziz diz muito bem, antes de perguntar à gata se devem partir agora. Ela está confusa de para onde estão indo, antes de Aziz lhe dizer que já é hora de voltar a ser humano. A protagonista fica com uma alegria no rosto e diz que ele realmente é um homem de palavra. Ela está muito feliz na sua mão, enquanto nota que não é suficiente apenas viver em um lugar como esse, ela também quer ter a chance de voltar a ser humana. Ela pensa em como seria tola em perder uma oportunidade como essa. O sacerdote diz que chegaram, enquanto ela sorri, dizendo que já está pronta para qualquer coisa. Ela então fica perplexa ao se perguntar que tipo de lugar sombrio era esse. O sacerdote diz a ela que ela deve estar nervosa por não estar familiarizada. Ela também nota como já existe alguém ali, enquanto o sacerdote diz a ela que não é grande coisa, pedindo para não se preocupar. Aziz lhe diz que o cara está apenas adormecido graças a umas pílulas para dormir. A gata fica chocada com isso, e pensa em como isso é sim, um grande problema. O sacerdote a coloca no chão enquanto ela chora, dizendo que quer voltar. Aziz diz que a primeira tarefa dela para se tornar humana é acordar o príncipe que está na sua frente com um beijo. Ela olha para cima da almofada vermelha, gritando com a surpresa. Vemos Aziz em um show de mágica misterioso. Ele diz aos espectadores que hoje ele mostrará um truque de mágica que transformará um gato em humano, enquanto a gata se pergunta com quem ele está falando. Então, o sacerdote aponta para a protagonista, dizendo que primeiro, eles irão preparar aquele gato estranho, que originalmente era um humano. Ele nos diz que o segundo passo é fazer o gato baixar a guarda, lhe dando alguns petiscos deliciosos. Depois de alimentar o gato até que esteja completamente satisfeito, você tem que lhe dar um banho cuidadoso e mimá-lo. A gata pode desprezar isso, mas não tem nada que se possa fazer a respeito. O sacerdote então diz que agora terão que se deslocar para o quarto, onde está tudo preparado. Ele segura a gata irritada, enquanto diz Tadan. Vemos um quarto com aparência sombria que parece estar preenchido com uma aura escura, enquanto Aziz diz que o passo final é o feitiço mágico, que deve ser completado com um beijo do príncipe. A protagonista aparece sentada, parecendo chocada e com seu nível de afeição completamente quebrado. Ela arranha a porta, gritando miau, se perguntando o que diabos esse cara está querendo fazer com ela. O sacerdote diz para ela se acalmar enquanto a segura. Ele menciona como a gata da profecia é ágil. Ele menciona como ela deve ter sentido a energia da maldição se espalhando pelo quarto. Em sua mente, ela apenas chama isso de um quarto grande e chato, embora ela também pense em como está tão escuro e sangrento, que está lhe dando arrepios. Ela se pergunta que tipo de maldição faria com que ela se sentisse assim. O sacerdote então diz a ela que este é o quarto de Salomão, o segundo príncipe. Embora ele possa ser o segundo príncipe, ele também é na verdade o verdadeiro herdeiro do trono. E essa também é a razão pela qual todos no reino já estão lhe tratando como o próximo sultão. Aziz tem certeza de que essa gata está sentindo as mesmas vibrações que todos. Ele então diz a ela que infelizmente, o príncipe está realmente sofrendo de uma maldição. Embora o sacerdote mencione como ele mesmo não tem ideia do que está acontecendo, ele estava esperando que a reencarnação de Astaro fosse a chave para isso. Ele estava esperando que ela pudesse ser quem salvasse Salomão, dizendo que agora está bastante certo de que a reencarnação da deusa era ela. Ela olha de novo para o sacerdote, horrorizada, perguntando se esse cara está realmente dizendo para ela beijar o cara sendo uma gata. O sacerdote diz que caberia à gata decidir se acredita nele ou não. Diz que se a pessoa que é apta a ser o sultão entre em contato com a reencarnação de Astar, então ela será capaz de se transformar em humano. O sacerdote diz a ela para tentar, já que apenas um beijo entre a reencarnação e o sultão é tudo o que é necessário. Ela olha para ele, pensando em como tudo o que ele acreditava era em uma superstição. O sacerdote diz que era hora deles dois se conhecerem melhor, dizendo que agora ele deixará a gatinha sozinha. Ele diz a ela que o príncipe está completamente apagado por causa das pílulas, dizendo que ele voltará amanhã, então ela não precisa se preocupar com alguém interrompendo. Ele se despede desejando boa sorte, enquanto a pata dela se estende para alcançá-lo, e conforme a porta se fecha, ela implora para não ser deixada na mão. Ela cobre os olhos com a pata, dizendo: meu Deus. Não importa o quanto quer ser humana,
Como ela deve beijar alguém que nunca conheceu? Mas quando ela realmente vê o homem adormecido na frente dela, ela começa a pensar que talvez até possa. Ela nota como ele parece um anjo. Então, ele inclina a cabeça enquanto nossa protagonista feminina diz para se recompor, que ela tem que fazer isso enquanto ele está inconsciente. Ela se arrasta no peito dele, pensando como deve beijá-lo para ser humana. Internamente, ela também nota como ela pode conseguir um beijo que nunca teria sido capaz como humana. Sua mente também começa a pensar em quão grande é seu orgulho em comparação ao desejo de ser humana. Vemos que ser humana pesou mais na balança que seu orgulho, com ela dizendo que se tornar humana é mais importante. Ela então olha determinada para o rosto dele. Sua pata toca a bochecha dele, e ela pensa em como só precisa fechar os olhos, e sair depois de sentir que terminou. Então, ela faz exatamente isso, fechando os olhos e se inclinando para a frente. Vemos que ela olha frustrada para baixo, triste que não consegue fazer isso. Ela pensa sobre como em um mundo com magia, um beijo é a única maneira. Ela então diz que tentará em outro lugar primeiro. Em seguida, vemos ela dizer, não aqui, nem ali, nem lá, várias vezes antes de se perguntar onde deve parar. Ela se senta no peito dele e diz que é isso, ela não vai voltar a ser humana assim, e o único humano ali é o príncipe adormecido. Ela então se levanta dizendo que não vai acontecer se ela ficar esperando a noite toda, então ela tem que fazer agora. Determinada, ela diz a si mesma que era hora de deixar o orgulho de lado. Então ouvimos ela gritar agora. Vemos a gatinha bem na frente do rosto do príncipe por um momento. Ela então vira o rosto, envergonhada pois realmente o beijou. Ela segura os lábios ao notar o quão embaraçoso isso é no corpo de uma gata. Ela então percebe que se isso não funcionar, então Aziz pode realmente abandoná-la. Ela se pergunta o que foi aquilo, pois seu coração de repente está acelerado. Ela se sente muito mal e tonta, pensando que agora precisa da ajuda de Aziz. Ela cai no chão com o cobertor, e de repente fica inconsciente enquanto pede por alguém para ajudá-la. Obtemos uma visão de cima do palácio de novo, enquanto vemos o príncipe abrindo seus olhos. Ele começa a se levantar e pensa em como não se lembra de ter cochilado, se perguntando quando que tinha adormecido. Ele lembra que sempre se sente desanimado e exausto quando acorda, mas hoje se sente leve como o ar. Ele olha sua mão molhada, imaginando o que era, e se um cachorro lambeu seu rosto enquanto dormia. Ele continuou confuso, já que não deveria ter animais no quarto. Então, ele olha ao redor, imaginando quem ela era. Ele pega a lâmina que está ao lado de sua cama, percebendo que se trata de um intruso. Ele se pergunta se ela é uma assassina, mas logo notando que se fosse uma, ela seria implacável para atingir seus objetivos, e mesmo assim ainda não vê nenhum sinal de hostilidade nela. Ele continua a penar, achando que isso é mais que uma assassina. Ele então se lembra de quando todos os velhos lhe disseram que precisavam construir um harém para ele, começando a acreditar que esse era trabalho daqueles velhos decrépitos. Ele se lembra das várias vezes que ficou cercado por mulheres antes de sair furioso, para a decepção dos mais velhos. Ele pensa sobre como isso realmente estava lhe incomodando, então decide que aproveitará esta oportunidade para garantir que eles nunca mais façam isso de novo. Ele vai expulsá-la dessa vez, não importa o que. Então, vemos ele mencionar como ela é corajosa por entrar em seu quarto sozinha. Ele pergunta, quem é você? Agora, voltamos para o presente, onde a protagonista soltou um miado alto, completamente assustada. O segundo príncipe fica sem palavras, enquanto nossa protagonista se pergunta o que deve fazer nesta situação. O único som que saiu foi o som de um gato. O príncipe se pergunta o que é isso, já que agora, ele repentinamente se sente muito tonto. Será que foi por causa do miado de gato? Será que ela realmente não sabe de nada? O príncipe nota que se ela for mesmo inocente, o que ele deve fazer com ela agora? Neste momento, a protagonista não sabe por quê, mas sente que essa é a sua chance. Ela tem que perguntar a ele rápido. É então que ela se pergunta o que está acontecendo, enquanto tenta dizer algo. Mas acontece que nenhuma linguagem humana sai de sua boca, enquanto o segundo príncipe diz que mesmo que ela não esteja envolvida, isso não muda o fato de que ela entrou num quarto real sem permissão. Ele diz a ela que não tem escolha a não ser responsabilizá-la, então, seria melhor que ela lhe respondesse corretamente sem brincadeiras. Internamente, ela tenta dizer a ele que não é que ela não quer falar, é que ela não consegue. Ela nem sabe por quanto tempo pode ficar assim como humana. De repente, algo acontece e seus olhos ficam embaçados, quando então ela cai no chão diante do segundo príncipe. Nossa protagonista se pergunta o que está acontecendo, e por que ela está sentindo dor novamente, como há pouco tempo. Ela se sente cansada e com seu peito doendo. O príncipe então grita perguntando o que está acontecendo e manda ela se levantar. Ele então grita, chamando se tem alguém do lado de fora. Ele começa a dizer, mas ele não consegue terminar sua frase, pois a fumaça começa a encher o quarto. Ele olha e percebe que a garota desapareceu enquanto o pano vermelho cai no chão.
Ele pega o pano e o levanta, olhando para ele e se perguntando o que aconteceu e quem era aquela mulher. Do lado de fora, as pessoas gritam dizendo que uma fumaça está saindo do quarto do príncipe, e gritam enquanto correm para verificar se há um incêndio ou um intruso. Vemos cauda da protagonista, e ela se esconde atrás da porta, fora da vista enquanto os guardas gritam perguntando se o príncipe está bem. Eles perguntam onde está o intruso, enquanto nossa protagonista se pergunta se alguém lhe viu, e por que ela teve que lutar tanto para ser humana apenas por um período de tempo tão curto. Um par de mãos se move em direção ao gato, quando alguém diz aqui está você, a levantando do chão. Ela grita o que é isso, e o sacerdote pode ser visto lhe segurando e dizendo que felizmente, os guardas não a notaram. Enquanto ela o morde, ela se pergunta se ele realmente está feliz com tudo isso, e nota que tudo isso que aconteceu com ela é por causa dele. Ela continua irritada enquanto o sacerdote sorri, e menciona que teve algum barulho. Ele então a abraça e diz que eles devem sair rapidamente antes que algo mais aconteça. Ele então pergunta como foi o encontro com o príncipe e se ela se transformou em humana, como a lenda dizia. A gata admite que apesar do encontro ter sido muito curto e longe do ideal, ela definitivamente se transformou em humana. Mas nesse momento, ela não quer contar àquele homem feio sobre isso. Ela balança a cabeça em negação, enquanto ele se surpreende. Ela olha para o lado enquanto menciona como isso é estranho, mas acha que deve ser a coisa certa a fazer. O sacerdote então diz que eles não devem julgar baseados na primeira tentativa, e diz que espera pela próxima vez. Ele menciona como ela parece muito cansada e diz que ela deve dormir agora, enquanto parece usar magia perto da cabeça dela. Enquanto adormece em seus braços, ela pensa em como ainda tem muito o que perguntar a ele, mas está realmente cansada demais. O sacerdote acena, enquanto lhe diz obrigado, gata. Mais tarde vemos que o sol já nasceu e estamos perto de uma piscina. O sacerdote olha em volta, pensando em toda a confusão que teve ontem, enquanto hoje parece mais calmo que ele esperava. Enquanto nossa protagonista ainda boceja, estando sonolenta, ela pensa em como deve ser difícil andar por aí com um gato assim, não importa quão alto seja o status desse homem. O sacerdote então fala, dizendo que este será um encontro simples, então diz para ela se sentir à vontade. Internamente, ela pensa em como Aziz, sendo de uma patente mais alta, provavelmente deveria se parecer com algo mais serio e severo. Ela também se pergunta por que outra pessoa de alta patente estaria interessada nela agora. Aziz então diz que tem certeza de que ela vai amar a gata, enquanto vemos um chinelo vermelho. Quando eles param, nossa protagonista se vira, enquanto Aziz fala com alguém que estava esperando pelos dois. Ele então diz à gata que essa pessoa é o ser mais elevado e brilhante do país. Vemos uma mulher de cabelos ruivos, deitada com os olhos fechados e cercada por gatos. Esta é a grande sultana, a rainha chamada Ilhen. Os olhos da rainha começam a se abrir enquanto ela olha para os dois. Ela diz ao querido sacerdote que está um pouco tarde. Aziz então se curva e faz uma saudação a ela. Ele segura a protagonista e diz que esse é o gato da profecia, mencionando como a senhora Ilhen queria conhecer a gata, então ele a trouxe. A rainha olha para a gata, enquanto nossa protagonista nota que não esperava encontrar essa pessoa aqui, nunca imaginando que alguém tão jovem poderia ser a sultana. Então a rainha caminha, com ela mesma com seu gato nos braços. O gato no seu braço sai enquanto Ilhen se inclina, e pergunta se esse pequenino é mesmo a reencarnação de Astarizer. Ela aperta a bochecha do gato branco, e finalmente diz que desde os olhos brilhantes até a cor do pelo, o gato era exatamente como a lenda dizia. Ilhen também diz que é pequeno e fofo, como um algodão branco. A protagonista pensa que isso não é tão ruim quanto ela pensou. Ilhen menciona que alguém chegará em breve, então diz ao sacerdote que eles deveriam falar sobre o resto agora. Ilhen então fala sobre seu filho, e como ela não tem certeza se ele está zangado porque ela colocou uma garota lá para ele. Aziz pigarreia enquanto nossa protagonista parece confusa. Ela pergunta se Aziz está rindo das palavras da sultana, dizendo que a punição por isso é a morte. O sacerdote diz que não tem medo disso, e depois também diz que aquele gato entende tudo, por isso pede para ela falar calmamente, mesmo que esteja brincando. Com isso, Ilhen ri alto, dizendo que ela devia ser uma boa amiga. Então, ela pergunta ao sacerdote se ela não pode levar essa criança em vez de dá-la ao seu filho. Com isso, o sacerdote responde de jeito nenhum, já que ela é alguém que os céus decidiram dar para o filho dela. Ilhen diz que enviá-la a um homem cruel como ele seria um desperdício. A protagonista nota a palavra filho, se lembrando de já ter visto um rosto como o de Ilhen antes. Então, Ilhen se vira e menciona como é um pouco assustador chegar justo quando estavam falando sobre eles, e a pessoa pergunta o que eles disseram sobre ele quando não estava lá. Então, é nesse momento que a gatinha percebe que o filho dessa mulher é aquele homem, o segundo príncipe, que agora entrou na confusão. A rainha cumprimenta ele, o chamando de filho único que mal lhe vê.
Ela diz que é uma xícara de chá como recompensa para ele, já que ele cumprirá seus pedidos. A isso, o príncipe pergunta se sua mãe não percebe que as tarefas que ela lhe atribuiu são demais. A rainha lhe diz que não tem nada que ela possa fazer por ele, então o príncipe diz que já tinha desistido de todas as suas esperanças depois que todo aquele trabalho foi despejado nele. Então ele pergunta o que é o pedaço de pelo se escondendo ali. Enquanto isso, a protagonista está com os olhos fechados de vergonha, enquanto espera que ele finja não vê-la, já que ela também não quer vê-lo de novo. A rainha diz que chamar uma criatura fofa como essa de monte de pelo é maldade. Então a protagonista se lembra que o príncipe na verdade só lhe viu em sua forma humana. Então ela se pergunta se isso significava que não tinha necessidade de se preocupar com o que aconteceu ontem. Ela então se move e sai de trás da xícara de chá, e agora o príncipe pensa em como a gata está sorrindo suspeitosamente. O príncipe suspira, enquanto diz à sua mãe que tem uma pergunta antes de aceitar seu convite. Ele menciona como ela deve ter ouvido a confusão em seu palácio na noite passada. A rainha diz que ouviu, já que o camareiro veio lhe contar sobre isso com um olhar sério no rosto. O príncipe então diz que naquela noite uma mulher tinha entrado em seu quarto, o que faz nossa protagonista se desesperar internamente. Ele estava se perguntando se sua mãe sabia de algo sobre isso. Sua mãe observa que era uma mulher, então ela pergunta se Salomão finalmente tinha levado uma mulher para o quarto dele, o que faz o príncipe se sentir envergonhado. Então ela se desculpa com ele, mas diz que não tinha ideia sobre isso. O príncipe diz que entende, mencionando como parece sua mãe não ter a intenção de dizer mais nada. Enquanto sua mãe olha para ele, o príncipe também menciona como não é comum um sacerdote ser convidado para um chá. O príncipe menciona que deve ter algo que o sacerdote queira dizer. Sua mãe diz que é verdade, e que é uma história bastante interessante. A rainha diz que quer que a gata que ele chamou de monte de pelos seja colocada em sua suíte, então pede para não ser rude com o animal. Ela diz ao seu filho como todo membro da família real deve ter seu próprio gato. Ela lhe diz que esse gato foi especialmente difícil de encontrar, principalmente por se tratar do gato prometido, e diz ao príncipe que esse gato será de grande ajuda para ele. O príncipe parece ficar irritado com a conversa da lenda do gato prometido. Ele menciona como ele pode estar sendo desrespeitoso ao dizer isso, mas realmente se pergunta se era certo se importar tanto com contos de fadas assim. O sacerdote diz ao príncipe que essa não é a única razão pela qual ele deve considerar acolher o gato. Ele diz ao príncipe que na história, se diz que o sultão é sempre conhecido pela presença do gato prometido ao seu lado. Então, se o príncipe mantivesse esse gato ao seu lado, definitivamente não haveria ninguém que expressasse uma objeção ao príncipe assumindo o califado. Salomão diz que também pode provar sua posição através de sua força, mas o sacerdote interrompe e diz para ele pensar sobre isso. Ele também pergunta se o corpo do príncipe parecia mais leve que antes, o que o príncipe diz sim, lhe perguntando como o sacerdote sabia disso. Ele diz a ele que foi graças à noite passada, pois esse gato veio visitá-lo por um tempo. Aziz diz que pode-se dizer que essa era uma das maravilhosas habilidades do gato, e por isso que ele, como seu sacerdote, quer recomendar algumas coisas ao príncipe. Ele se curva, dizendo que está confiante de que se o gato permanecer ao lado dele, então isso o ajudará de muitas maneiras, prometendo assegurar isso ao príncipe, seu futuro sultão. Então, o príncipe menciona que se o sacerdote está colocando dessa forma, ele não pode recusar, dizendo que devem tirar ela dali primeiro. O tempo passa, e a gata menciona como ela pensou que seria levada a um lugar onde seria cuidada, onde Salomão obedeceria às suas exigências, mas realmente não esperava acabar negligenciada. Ela menciona como pensou que acabaria sendo confiável para o príncipe, mas em vez disso, ele simplesmente entregou a responsabilidade para outra pessoa cuidar. Na verdade, o príncipe lhe negligenciou desde o dia em que a acolheu, sem olhar para o rosto dela uma única vez. Ela pensa sobre seu estado miserável, e se pergunta quando voltará à sua forma humana. Ela nota que se seu corpo mudou naquela noite, então ela deve repetir o que fez antes, mas acaba se repreendendo por se distrair e pensar demais. Ela abraça um peixe enquanto nota que precisa se aproximar mais dele para ter certeza, e que tentará de novo assim que tiver a chance. Ela pensa em como talvez pode até se tornar uma pessoa diferente dessa vez, quando de repente uma criada pode ser vista olhando para a gata, assustando a nossa protagonista. A criada diz que viu a gata brincando sozinha, e por isso não resistiu em se juntar a ela. A menina diz que não acredita que trouxeram um gato para um lugar tão deprimente. Essa menina se chama Arim, que costumava conversar com a gata a respeito de sua vida, como ela nunca ver seu ocupado irmão e como ela não conseguia encontrar pessoas de sua idade por ali. Por isso, ela fala que a gatinha é como uma amiga para ela agora, enquanto a protagonista nota que a criada lhe contou isso em seu primeiro encontro. Arim diz para a gatinha cuidar bem dela, enquanto as duas compartilham um sorriso. Vemos Arim jogando a gata para cima no ar, se divertindo enquanto a protagonista observa como essa menina cuida bem dela. Arim pergunta se a gata estava entediada ou sozinha,
e a protagonista nota como ela via o brilho no rosto dessa menina, percebendo como sua personalidade era parecida com a dela, o que faz a gata se preocupar com Aren às vezes. A garota menciona que sabia que a gata estaria entediada hoje, então trouxe algo. Então ela mostra alguns brinquedos, dizendo que isso é um jogo. A protagonista olha surpresa para o objeto, percebendo que ela, uma adulta no corpo de uma gata, agora fica completamente cativada por essas coisas. Então vemos ela pulando atrás da pena, e se divertindo muito enquanto a criada balança o objeto. A gata tem um sorriso radiante em seu rosto envergonhado. Mais tarde, vemos a gata cansada depois da brincadeira, despreocupada em uma almofada vermelha. O príncipe então aparece, parecendo estar lutando contra uma aura escura ao seu redor. Ele caminha para frente enquanto luta contra aquilo. Ainda atordoada, a gata diz que vai acabar adormecendo assim. Ela nota que Salomão voltou, quando de repente cobre o nariz, se perguntando que tipo de energia terrível era aquela. Ela não se lembrava de nada parecido com isso no dia anterior. Ela sobe, pensando que estava ainda pior que antes e sentindo seu corpo formigar, enquanto se pergunta se Salomão sofre de alguma doença. Ela olha para ele e lhe diz para acordar agora. Enquanto olha, ela se pergunta o que tem de errado com ele. Ela nota como era exatamente como quando ela acordou nesse mundo. Desde a infância, o príncipe sofre de algo, e por isso maus presságios têm sido espalhados ao redor dele. Ela implora para que ele acorde e não desista. Ela pensa que ele pode não ser uma boa pessoa, mas ela não pode deixá-lo morrer assim, imaginando que seria um destino muito ruim. Enquanto a energia escura o envolve, ela bate na escuridão, dizendo para ela se afastar dele. Quando ela faz isso, uma luz começa a aparecer. Ela continua gritando para a escuridão ir embora enquanto está em seu peito, e agora uma luz muito brilhante aparece, iluminando o quarto. Por hoje vamos ficando por aqui, mas se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Gata Prometida.